Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 8 de fevereiro, terça-feira da quinta semana do tempo comum. Evangelho de hoje, Marcos 7, de 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os seus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado de Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavras duras de Jesus hoje, hein? Aquela famosa ludibriação, né? Eu tenho um mandamento a seguir, mas eu sempre escondo, eu tenho uma carta na manga, dou aquela volta para não cumprir aquilo. O que é mais importante, a lei de Deus ou a tradição dos homens? Logicamente, a lei de Deus. Só que se criou-se tradições baseadas na lei de Deus que acabaram se tornando mais importantes do que a própria lei de Deus, como Jesus diz hoje, né? O Corban era uma porcentagem, um dinheiro que era consagrado a Deus. Então, a partir do momento que alguém pagasse o Corban e não tivesse muitas posses, ele poderia tirar do dinheiro que ele deveria dar para sustentar o seu pai e sua mãe como Corban. Era uma tática que as pessoas tinham para não sustentar os pais e mães. Que coisa absurda, né? Triste de se ver. Portanto, Jesus deixa bem claro que os fariseus criavam tradições que anulavam a palavra de Deus. O Corban era uma delas. A Escritura está lá, acho que é no livro, acho que é de Eclesiastes, agora não me recordo. E acho que também tem no livro do Deuteronômio. A obrigação do filho de cuidar dos pais, na velhice. E era uma norma, era uma lei. Só que, com as tradições criadas posteriormente, eles anulavam essa lei. Eles colocavam como é que poderia dizer? Uma válvula de escape para o não cumprimento da lei. Porque se a pessoa não cumprisse a lei, ela era pecadora, ela era impura. Só que a partir do momento que eles criam uma válvula de escape para poder impedir o cumprimento deste mandamento, tanto que está lá entre o decálogo, né? Honrar teu pai e tua mãe. E eles criavam. Então é importante entender que o mandamento de Deus é sempre superior à tradição dos homens. Tradição são coisas que se criam. Volto a dizer algo que eu já falei em outras oportunidades. A tradição é extremamente importante. Em todas as culturas, em todas as religiões. Mas a tradição não pode se sobrepor a Deus. Porque a tradição é uma criação humana. Não há como culturas viverem sem tradição. Porque elas se desfarelam, se desmancham, né? Se desfazem. A tradição é algo importante. Porque a tradição faz parte da história de um povo. Ela é representada ou manifestada através de uma cultura. Então vem as tradições, que faz parte da nossa história.
porque foi vivenciada por outras gerações que chegaram até nós. Então a tradição é algo extremamente importante. Por exemplo, na revelação da igreja é a escritura, a tradição e o magistério. A igreja tem 2000 anos de história, então ela tem 2000 anos de tradição. Então a manifestação de Deus se dá através da escritura, em primeiro lugar, porque é a palavra de Deus, através desses 2000 anos de tradição e através do magistério. O magistério é o quê? É a composição do Papa com os bispos. Isso é o magistério da igreja. Então são os 3 atos da revelação divina, né? Deus se revela através da escritura, Deus se revela através da tradição, Deus se revela através do magistério. Portanto, é compreender que o magistério não é mais importante e nem a tradição do que a escritura. A escritura vem em primeiro lugar. Porque a tradição nasce da escritura. O magistério nasce da escritura. Então a escritura é o pilar central. Ela é a mais importante de todas. Portanto, é compreender que não podemos criar manias, tradições, aspectos culturais que se sobreponham ou vão contra o Evangelho. Não tem sentido. A palavra de Deus é soberana, porque é a própria revelação de Deus no meio dos homens. Então, o Evangelho é soberano. Se eu criar uma tradição dentro da igreja que se opõe ao Evangelho, está errado. Eu não sou obrigado a vivenciar aquilo. Porque a primeira lei é o Evangelho. É ele o norte para o cristão. Porque ali é o próprio Cristo que fala. A tradição e o magistério vêm posteriormente. Mas o pilar central é o Evangelho. Portanto, a igreja não pode criar tradições, ou a igreja não pode, através do magistério, manifestar algo contra o Evangelho. Porque o cristão não será obrigado, o cristão católico não será obrigado a vivenciar aquilo. Justamente aquilo que os fariseus fizeram. E Jesus critica essa postura deles. Porque eles anulam a palavra de Deus em benefício das tradições que eles mesmos criaram. Não, Deus sempre vem acima do ser humano, sempre em primeiro lugar. Portanto, queridos irmãos e irmãs, tomemos cuidado para que nós também não criemos tradições ou costumes ou normas ou preceitos criados por nós ou por outros por aí, né, os bem-aventurados, guiados pelo Espírito, que eu não sei qual Espírito é, são guiados pelo Espírito, né, de se produzir normas, preceitos que vão contra a revelação do Evangelho. Por isso que eu sempre falo, pessoas que mandam odiar, perseguir, agir com violência, não são cristãos, porque vão justamente contra o Evangelho. Tomemos cuidado com as vozes que nós estamos ouvindo. Se nós somos cristãos, a única voz que temos que ouvir é a voz de Cristo, e não a voz de falsos pastores, que se vestem como ovelhas, mas no fundo são verdadeiros lobos. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau.